Estamos aqui iniciando a nossa escola bíblica dominical. Enquanto os irmãos vão se achegando aí, nós vamos dando uma organizada no nosso material aqui. Amém? Nosso diácono Jailton está no nosso apoio aqui hoje, então assim que os irmãos forem entrando, ele vai nos confirmando aqui também. Os irmãos já estão se chegando aí, Rogério? Amém, meus irmãos? Então, nós estamos aqui hoje com a presença do pastor João Camilo, reverendo João Camilo, já é nosso amigo de longa data. Então, nós vamos aproveitar esse momento para iniciar orando, apresentando a nossa vida ao Senhor. E logo após nós vamos assim passar para os irmãos como é que nós vamos discorrer a nossa programação nessa manhã. Amém? Eu convido você aí na sua casa, você curvar a sua cabeça em reverência ao Senhor, fazer sua oração de gratidão, entendendo que o Senhor nos proporcionou mais uma semana no meio dessa crise, no meio dessa pandemia, e que Ele tem sido misericordioso conosco, tem cuidado das nossas vidas. Amém? Mas nós te damos graças, Senhor. Bendizemos o Teu nome nessa manhã, pelo rico privilégio que o Senhor nos concedeu de desfrutar de mais uma semana na Tua presença. Queremos também ser gratos ao Senhor pela noite de sono que o Senhor nos concedeu, noite, ó Deus, que nos renovou fisicamente e espiritualmente. E nesse momento, nessa manhã, meu Senhor, nós queremos pedir a Tua bênção, a Tua boa mão sobre as nossas vidas, ó Deus. Abençoa-nos, ó Deus, como igreja, abençoa-nos, ó Deus, como servos Teus. Abençoa, Senhor, a vida do pastor Camilo, que vai estar aqui conversando conosco, nos trazendo, ó Deus, algumas orientações na Tua palavra. Então, no nome de Cristo Jesus, tem misericórdia da vida do Teu Filho, tem misericórdia das nossas vidas, e assim nos abençoa um pouco mais nessa manhã, e onde nós pedimos que o Senhor, que é o nosso professor por excelência, possa abrir o nosso entendimento, abrir o nosso coração, para compreender um pouco mais a Tua palavra. Assim nós te oramos, no nome de Cristo Jesus. Amém? Amém? Irmãos, os irmãos que estão se achegando, nós vamos explicar o nosso modelo de EBD nesse mês de maio. Nós estamos com a proposta de não alterar o nosso cronograma em nada, irmãos, nesse ano, independente do que esteja acontecendo na nossa nação. Então, qual é a nossa proposta? A nossa proposta inicial, no começo do ano, sempre foi a proposta de, no mês de maio, nós trabalharmos a questão de família com os irmãos. Então, nós não vamos alterar o nosso cronograma, vamos seguir da forma que nós já tínhamos programado, porque assim nos direcionou o Senhor no início do ano. Então, qual é a nossa proposta para esse mês de maio? A nossa proposta para esse mês de maio, nas nossas escolas bíblicas, vai ser assim, conversas, um bate-papo realmente, até meio informal, sem toda aquela formalidade do culto, onde nós vamos trazer alguns convidados aqui na nossa escola bíblica e vamos estar abordando a temática de relacionamento entre pais e filhos. O tema do nosso mês, irmãos, de todo o mês de maio, será famílias aos pés da cruz. Por quê? Porque como oitava igreja congregacional, Vale da Bênção, nós entendemos que nós só conseguiremos formar boas famílias, famílias sólidas, quando as nossas famílias estiverem aos pés da cruz de Cristo. Então nós nessa manhã, nós vamos aqui apresentar para os irmãos o pastor Camilo. Ele vai falar um pouquinho dele, vai falar um pouquinho do histórico dele como pastor, do relacionamento dele com a irmã Nalva, que não está aqui conosco, mas está lá embaixo. Estava fazendo um cafezinho para a gente ainda agora. E assim a gente vai estar deixando os irmãos a par de quem é ele realmente. Amém, pastor Camilo? Amém, querido. Graça e paz, meus amados irmãos. É motivo de muita alegria, não é?
eu poder estar compartilhando nesta manhã com os irmãos desse estudo da Escola Bíblica Dominical. Quero trazer para os irmãos nesta manhã um abraço fraterno da nossa igreja ali na Vila do Rafael, a Igreja Batista Remaná, não é? Dizer que nós amamos, não é? Aos irmãos em Cristo Jesus e que para nós é motivo realmente de honra, de alegria podermos compartilhar nesta manhã com os irmãos. Pois bem, queridos, eu sou casado com a irmã Nalva, talvez alguns irmãos possam até nos conhecer. Há 42 anos nós temos 2 filhas, 3 netas, não é? 2 genros, não é? E já participamos do Ministério do Vale da Bênção há um tempo atrás, não é? Ajudamos a fundar a Igreja Vale da Bênção, a 4ª Igreja Vale da Bênção, aqui do Panorama, e conhecemos um pouco esse ministério maravilhoso, grandioso, que tem como líder pastor Nicásio Moura, não é? A quem nós mandamos um abraço nesse momento. Também quero mandar um abraço fraterno ao meu amado irmão pastor Maurício, colega de classe nosso. Vou dar um abraço aqui também. Não é? E dizer que nós estamos muito felizes, não é? Em estarmos nesta manhã com os irmãos. Bem, meus irmãos, um pouquinho, viu? Agora ele deu um pouquinho mesmo da biografia dele, porque só que eu conheço o pastor Camilo tem um bocado de tempo aí, e a gente tem umas histórias aí para contar também, talvez surja alguma no meio da aula aí hoje. Irmãos, eu estou acompanhando por aqui, mas tá dando uma diferença no tempo da gravação, então se os irmãos quiserem fazer alguma pergunta também ao pastor Camilo, a parte das perguntas que nós já vamos fazer, os irmãos podem colocar a pergunta aí, que o diácono Jailton vai estar passando para a gente, e a gente repassa para o pastor Camilo. Ele já fez um acordo com a gente, viu, irmãos? Se ele não souber responder, ele estuda e a gente marca outro momento e a gente faz. Ele já disse, aí não tem problema nenhum. Então, pastor Camilo, a gente vai ter uma conversa, como a gente estava dizendo, muito bem informal, essa conversa. Que o senhor, obviamente, vai usar a escritura, vai usar a sua posição como marido, vai usar a sua posição como pai. A gente costuma muito conversar, né? O senhor é o homem das mulheres, né? Só teve filha, só tem neta, os homens da vida são gêmeos. Pois é, exatamente. Então, o senhor já tem uma bagagem tanto de experiência ministerial quanto de experiência familiar, e isso, obviamente, somado ao conhecimento da Escritura Sagrada, que é o que nos traz aqui nessa manhã. Os irmãos estão dizendo aqui que o senhor é muito bem-vindo. Então, o missionário lá na Igreja Missionária Riso está dizendo aqui, olha, conheço ele num curso de aconselhamento bíblico que fiz lá na Igreja Remaná. Então, a irmã Riso já está dizendo que ele conhece. Amém. Tem uma outra irmã, a irmã Vavá, já está dizendo que ele conhece também. A irmã Jane está mandando um abraço. Então, os irmãos estão aqui acompanhando a nossa escola bíblica e assim a gente vai discorrendo. Com certeza. Como a gente passou para o senhor, o nosso tema do mês é a temática de família aos pés da cruz. Antes da gente adentrar realmente em alguma pergunta, a gente vai fazer uma leitura que, para mim, é uma das leituras que mais norteiam a questão familiar na Escritura. Pois não. Mas essa leitura vem de um homem que a gente não tem plena certeza se ele tinha uma estrutura familiar formada. O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo. É um homem que a Escritura não narra como casado, não narra como pai de filhos, não narra como marido, nem pai nem gênero, nem nada. Mas é um homem que traz uma sabedoria acerca das questões familiares, que na Escritura nós vemos uma sabedoria gigantesca. É verdade. E nós vamos abrir, né, lá na carta do apóstolo Paulo à igreja em Éfeso. E como a nossa temática hoje, ela inclui o relacionamento entre pais e filhos,
Eu vou ler o capítulo 6, os primeiros versículos, né? Pois não. De 1 a 4. E eu acho interessante a abordagem de Paulo, né? Efésios 6, versículos de 1 a 4. E o texto vai nos dizer o seguinte: como os irmãos já sabem, eu sou do diferente, então eu não uso a nossa versão, eu uso a versão NVI, mas os irmãos podem acompanhar na minha dos irmãos. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor. Por quê? Porque isso é justo. Paulo não está dizendo que é opcional, né? Obedecer pai e mãe. Paulo está dizendo que não é justo. Ele, no geral, então, é uma obrigação nossa. Isso. Honre seu pai e sua mãe. Por quê? Porque este é o primeiro mandamento por promessa, para que tudo corra bem e para que tenha longa vida na terra. Mas Paulo também, não, em contrapartida, ele não só exorta filhos, ele exorta também pais. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Amém, meus irmãos? Amém. Essas são as orientações curtas, mas muito objetivas do apóstolo Paulo e que norteiam as questões familiares quando nós falamos na questão da Escritura Sagrada. Então a nossa proposta nessa manhã, não só embasada nos conselhos de Paulo, que aí o pastor vai ficar à vontade para ele explanar qualquer parte da Escritura que ele se sentir à vontade, nós vamos fazer algumas perguntas, irmãos, ao pastor Camilo, que nós separamos aqui. Nós separamos 10 perguntas que nós imaginamos que os irmãos poderiam fazer. Essas perguntas ao próprio pastor. Se dentre essas 10, alguma delas não estiver aqui, os irmãos quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade também, que assim nós vamos dar continuidade. Lembrando aos irmãos que toda semana nós vamos ter um convidado diferente aqui conosco e assim nós vamos trabalhar essa temática com os irmãos. Amém, meus irmãos? Compartilhem esse vídeo, como a gente disse aos irmãos. Entre no Facebook, não clique na caixinha embaixo, você clica logo no vídeo e vai aparecer embaixo, compartilhar. Aí você compartilha para que mais pessoas também possam ser abençoadas pela palavra do Senhor. Amém. Amém, meus irmãos? Então vamos lá, pastor. Vamos lá. Uma abordagem simples sobre os conselhos que a Escritura traz sobre o relacionamento entre pais e filhos. Então a primeira pergunta que a gente vai tentar nortear aqui, fica à vontade aí. O Senhor tem visto sobre a educação, o que o Senhor tem visto, né? Sobre a educação paterna realmente dentro das igrejas nesses últimos anos. O Senhor compartilhou com a gente que o Senhor participou do nosso ministério, da denominação Vale da Bênção. O Senhor já foi da Igreja Batista também, que eu conheço suas origens. E hoje o Senhor está na Igreja Batista Remaná. Então o Senhor já tem uma bagagem boa ministerial. Então, com relação à educação realmente, pais e filhos, não necessariamente biblicamente, mas como o Senhor faz uma análise dessa questão de relacionamento pais e filhos ao longo desses anos de ministério dentro da igreja, o Senhor acha que já foi melhor, que hoje não está bem, hoje está melhor do que já foi? O que é que o Senhor vê nessa questão de relacionamento entre pais e filhos dentro da igreja nesses últimos anos? Pois não. Olha, na minha opinião, eu acredito que haja até uma certa divergência, eu diria que até que uma certa confusão com relação a essa questão da educação paterna, não é? Porque, no meu entendimento, a igreja ela não tem essa obrigação de educar os filhos. Então, a educação dos filhos, ela é em casa. Responsabilidade de pai e mãe. De pai e mãe, entendeu? Então, o papel da igreja é orientar. O papel da igreja é assistir, não é? No sentido prático, no sentido espiritual, não é? No caso de ajudar. Sim. Ajudar a pais e filhos, não é? A crescerem juntos, não é? A viverem unidos, a viverem de acordo com a palavra de Deus. E eu me firmo aqui em Deuteronômio, no capítulo 11, versículo 19, se o irmão aí quiser abrir a sua Bíblia, não é? Nesse texto, ele é muito incisivo nesse sentido. Deuteronômio, capítulo 11, versículo 19. Então, está escrito assim: ensinai a vossos filhos, falando
delas, das palavras de Deus ou da Bíblia Sagrada, assentados em vossa casa e andando pelo caminho e deitando-vos e levantando-vos. Então daí a gente entende verdadeiramente, não é, que não deve ser, não é, uma preocupação da igreja educar os filhos. Essa é uma função exclusiva dos pais. E biblicamente a gente encontra aqui, não é, uma comprovação clara de que deve ser feito assim. Ao longo de março e abril, lá dentro da nossa igreja, nós estivemos trabalhando a questão de educação cristã com relação ao ensino religioso. Uma das temáticas nós abordamos a questão de que é função de pai e mãe trazer essa educação para os filhos e que a igreja ela entra só como complemento disso. Por quê? Porque o pai e a mãe ele vai fornecer toda a instrução para o filho e a igreja ela vai fazer o quê? A igreja ela vai fornecer orientação bíblica, teológica, acerca da fé, acerca do princípio do evangelho. Nessa parte a igreja vai orientação religiosa. Exatamente. Mas a formação do todo, a escritura ela deixa bem claro que é uma responsabilidade, e eu vou nem dizer que é uma obrigação de pai e mãe. É verdade. Então, a gente tem uma segunda pergunta aqui que a gente estava conversando agora no café, que deixa até uma certa polêmica em algumas pessoas, que a gente estava pensando na seguinte questão. A escritura ela trata da vida relacional como casal, a composição de um homem e de uma mulher. Isso. Não necessariamente filhos. Os filhos eles entram como herança do Senhor. Isso. É assim que a escritura nos apresenta. Muito assim. bem. Aí eu lhe faço uma pergunta que aí o Senhor resolve. De acordo com a escritura, todo homem e toda mulher tem vocação para ser pai e mãe? O senhor concorda com essa afirmativa ou não? Olha, eu confesso que eu discordo. Entendeu? Eu não concordo pelo fato de que a gente percebe aí com a experiência da vida, não é? Depois de ter criado os filhos, não é? E estar com os netos, não é? Nós observamos que, na verdade, nem todo mundo tem vocação para criar filhos. E a gente tem visto aí, não é? Casais, não é, que se juntam, vamos dizer assim, não é? Sem a bênção do Senhor, principalmente, sem ter uma estabilidade, não é? Religiosa, espiritual. E a gente percebe que muitos desses casais doam os filhos para outras pessoas como se fossem animaizinhos de estimação. Outros fazem ainda pior, deixam abandonados na rua, não é? Outros jogam, não é, em lata de lixo. Então eu não concordo, não é? Nem todo mundo tem, na verdade, não é, essa prerrogativa de ser pai, de ser mãe. É algo muito sério, é algo muito, assim, muito sublime, não é? Para nós criarmos os filhos, educarmos os nossos filhos e fazer com que verdadeiramente eles sejam instruídos nos caminhos do Senhor. Essa é a minha observação, esse é o meu pensamento. Aí eu vou emendar nessa pergunta e já vou colocar outra. Não está no nosso contexto não, mas eu vou emendar com outra. O que é que o senhor acha da questão do uso da tecnologia na educação das crianças hoje? Porque, tá certo, existe o abandono negligenciado. Esse abandono que o senhor comentou, que é um abandono de exclusão realmente. Não, eu não quero meu filho, então eu jogo e deixo a mercê de qualquer circunstância. Mas hoje a gente está na era tecnológica, que o abandono não necessariamente ele precisa ser físico. Ele pode ser um abandono
que a gente acha que a gente está presente, falta de porque atenção. a gente está ali, mas nós não estamos presencialmente ali, realmente. Exatamente. Então, muitos pais hoje, eles omitem a responsabilidade paterna ou substituem a responsabilidade paterna pela programação tecnológica, por qualquer outro tipo de atividade. E assim, eu costumo, eu acho que até o senhor já me ouviu falar, provavelmente você já tem me ouvido falar nessa questão, que Deus, quando quer abençoar um casal, Deus ele não dá casa, Deus ele não dá carro, Deus ele não dá dinheiro. Deus, quando quer abençoar um casal, ele dá menino. Porque a Escritura vai dizer o quê? Que a bênção do Senhor é o quê? Não é filho? Então Deus, quando quer abençoar um casal, Deus dá menino. Mas a responsabilidade exatamente. é muito grande. Eu tenho até uma observação dessa minha. negligência. Eu tenho uma observação nesse sentido quanto à questão de menino, que não é uma observação. Nós vamos chegar lá e eu vou inclusive, eu acho que os irmãos estão escutando aí o choro, é de uma das netinhas do pastor. Li está chorando ali. Tem 7 meses ela. Então, o senhor acha que essa questão tecnológica, ela atrapalha na educação? Ela tem uma boa participação, ela só é ruim? Tem um equilíbrio nessa questão aí? Ou... Não, na minha concepção, eu acredito mesmo que é muito importante. A tecnologia, o avanço tecnológico, eu diria até que ele é fundamental na criação dos filhos. Agora, é preciso nós termos, não é, essa tecnologia nas nossas mãos, orientarmos as nossas crianças, não é, determinarmos tempo. A criança precisa estudar, não é? A criança precisa aprender algumas tarefas dentro de casa, não é? Eu acredito assim, que simplesmente você pegar um tablet, um notebook, um celular e entregar na mão do seu filho e não procurar observar o que é que aquela criança, aquele adolescente, não é, está assistindo, de que ele está se alimentando, principalmente se ele é de uma família cristã, eu acho isso algo muito, muito arriscado, é perigosíssimo. E infelizmente, eu falo isso com muita propriedade, infelizmente, nós podemos observar nas nossas igrejas que alguns pais são um tanto quanto negligentes quanto essa questão, não é? Então, não sou contra, já disse, não é? Sou a favor e acredito que a tecnologia ajuda, mas tem que ser algo que os pais estejam atentos, muito atentos. Acompanhando de perto, vendo direitinho, orientando, não é? Determinando, não é? O tempo que a criança... Não é? O senhor concorda que haja uma fiscalização no que a criança, no que o adolescente faz também? Sim, acima de tudo, isso é fundamental. Isso é fundamental. Não é? O senhor não acha invasão de privacidade? Não acho. E isso aí é coisa que é inventada exatamente para desestruturar, não é? A convivência, não é? Então, é preciso a gente ter noção disso aí, não é? Uma criança, ela solta, ela, por conta de si, ela acaba se tornando uma criança rebelde, uma criança desobediente. E quando a gente fala de tecnologia, acaba virando vulnerável também. Também. Porque a gente tá aqui, a gente vai abrir um site, alguma coisa, aparece todo tipo de coisa quando a gente vai mexer. É verdade. Nós já temos um senso de discernimento, então a gente, não, isso aqui eu não devo, isso aqui eu posso realmente acessar. A criança não necessariamente, às vezes até movida pela curiosidade, ela vai acessar qualquer tipo de coisa. Pois é. Se não há uma fiscalização, realmente é verdade. Fica a mercê de... Eu falo isso porque, veja, o meu irmão Clésio e meu irmão Jailton. Eu falo isso por quê? Porque eu tenho uma neta adolescente, você conhece muito bem. Marina. Então, eu percebo como Dilson
e Camila, que são os pais dela, eles fiscalizam, eles estão, não é? Cuidadosos com aquilo que ela vê. Vejo hoje a minha neta que mora por algum tempo, né? Porque eles estão construindo, aí eles estão aqui até concluir lá. Então, eu vejo a Isabelle, não é? Ela tem um celularzinho, tem. Mas o cuidado é muito grande de Priscila, de Leudo, não é? Com o tempo, com o que ela está vendo, não é? Com o que ela está assistindo. Isso é fundamental. E eu quero dizer diretamente agora aos irmãos, queridos, olhe, sejam vigilantes. Não esqueça, a palavra de Deus diz que o diabo, não é? O nosso adversário, ele vive ao nosso derredor como um leão querendo nos estragar. Não é, irmãos, não é pecado, não é errado. Você não é invasão de privacidade, como falou o irmão Clésio. Não, é uma necessidade sua de estar atento ao que o seu filho, sua filha está assistindo, está vendo. Estamos vivendo num mundo tenebroso, num mundo terrível. Esse sistema ao qual nós vivemos hoje é um sistema perverso que tem tirado os filhos, não é, das famílias, não é? Tem tentado destruir, não é, as famílias com conceitos totalmente contrários à vontade de Deus. Estejam atentos, queridos. Bem, então vamos dar sequência aqui. Mais um aqui para o senhor se posicionar. Então, a gente viu que realmente é uma responsabilidade paterna a educação. A gente viu aqui também que nem todo pai, nem toda mãe tem vocação para isso. A Escritura vai dar exemplo de pais horríveis. A gente vai conversar até sobre um daqui a pouco. Eli era um pai daquele pai que a gente chama o pai que não nasceu para ser pai. Pois é. Pai omisso. Exatamente. Davi também, não é? Davi não é. Como pai. Um pai fracassado. Como guerreiro era excelente. Agora, como pai. Eu acho interessante, provavelmente o senhor pode ter me ouvido falar também. Aquelas frases clichê, né? Eu costumo muito bem pensar, pastor, que se a gente oferece o melhor fisicamente para os filhos, em termos de estrutura de casa, a gente oferece o melhor financeiramente, a gente oferece o melhor educacionalmente, em termos de ensino, mas se a gente não oferece o melhor espiritualmente, na Bíblia nós somos categorizados como maus pais. Sim. Porque a gente olhou a área principal, que é a área realmente que interessa. Exatamente. É o evangelho, o ensino da palavra de Deus aos filhos. É o que vai estruturar. Não é? Aí a gente entra nessa questão agora. Então, como o senhor vai abordar aí? O que é que a Bíblia realmente fala sobre paternidade? Olha, em Provérbios, no capítulo 22, versículo 6, se os irmãos quiserem abrir a sua Bíblia, fiquem à vontade, não é? Provérbios, capítulo 22, versículo 6, está escrito assim: ensina a criança no caminho que deve andar, e mesmo quando ficar velho ou quando crescer, não se desviará dele. Só isso aqui, irmãos, já nos traz um ensinamento tremendo. O próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, ensinar a criança, né, nos caminhos do Senhor significa ensinar a palavra de Deus. Isso tem que ser de cedo. Você não pode deixar, não é, que o seu filho ele venha se tornar adolescente para você começar a orientar. Não entende nada. Não, é engano nosso. É engano nosso. Eu quero só deixar um testemunhozinho rápido aqui. Olha, é o seguinte, eu
quando minhas filhas nasceram, não é? Eu trabalhava muito, eu viajava, eu vivia muito tempo fora de casa. E eu confesso aos irmãos que eu não fui assim muito presente nesse sentido. Foi algo que eu agradeço a Deus pela vida da irmã Nalva, não é? Que ela foi, na verdade, quem cuidou, não é? Dessa área aí muito bem. Mas hoje não, hoje eu estou aposentado, né? Continuo na igreja trabalhando, mas da vida secular eu estou aposentado e as minhas netas chegaram, não é? Nem tanto Marina, porque Marina já está com 13 anos, né? Mas principalmente Deli e agora Annalise. A gente está sem aquela pressão, sem aquela coisa de trabalhar, de trazer os mantimentos para casa, tal. Então, como eu estou na igreja, principalmente agora que eu estou nessa quarentena, aí eu tenho mais tempo para minhas netas. Eu me sinto mais livre, não é? E estou desfrutando, queridos, desfrutando dessa bênção de Deus, que é estar com elas, é falar do amor de Cristo, não é? Para elas. Ainda à noite mesmo nós tivemos aqui ontem à noite o culto familiar, não é? E todo culto, não é? A Annalise está juntinho conosco, às vezes satisfeita, às vezes brava, como vocês já ouviram há pouco, mas está ali, está conosco. Sabemos que ela, é óbvio, né? Não entende nada, não é? Até já liberei também Isabelle, porque o nível, né, é muito alto, não é? Para o nível das meninas. Mas elas estão participando enquanto podem estar ali, que querem estar ali, estão ali. A gente aborda muito essa perspectiva na igreja, porque hoje a gente vê também, em contrapartida, muitos filhos na adolescência, eles alegam que eles não têm vontade de ir para a igreja. Uhum. Mas aí a gente enxerga uma deficiência de base. Porque, principalmente nos cultos de dia de semana, muitos pais alegam: não, pastor, eu não vou levar não o menino para o culto de terça-feira não. O menino vai fazer o que no culto de estudo se não tem salinha? Eu não vou levar não o menino para o culto de quinta-feira não, porque é um culto de oração, o menino não sabe nem orar. Eu não vou levar o menino para o culto de oração porque não tem uma programação para ele. Os pais alegam muito essa questão da falta de programação para os filhos nos cultos semanais, e aí justifica não levar as crianças para a igreja. Mas aí a gente pensa da seguinte forma: se a gente não habitua os filhos a entenderem, independente do funcionamento da igreja, eu estou citando da nossa igreja, né? Pois lá no Rafael é diferente o sistema de culto. Mas se a gente não habitua os filhos que na terça-feira é dia de estar na igreja, que na quinta-feira é dia de estar na igreja, um adolescente, quando ele chegar na adolescência, ele vai querer estar na igreja se ele nunca foi. É difícil. Eu passei por uma experiência muito forte nesse sentido, porque eu não me converti, eu não nasci em berço evangélico, e eu me converti já, eu tinha 38 anos de idade, quando eu me converti, não é? Hoje eu tenho 66 anos, não é? Uma experiência boa na vida secular. E uma pergunta aqui? O pastor Wesley acabou de entrar aqui também, está saudando a gente. Graça e paz, reverendo. Pastor Maurício, seus comentários sobre o que? Pastor Maurício, seus comentários. Eu não estou conseguindo acompanhar. Pode ler o comentário do pastor Maurício aí. Vamos ver se continua aí. A gente teve uma queda aí, irmãos, mas nós estamos voltando agora aqui. Já está tudo normal aí para os irmãos? Está tudo normal, Jair? Então, vamos. Amém. A gente estava conversando aqui, irmãos, sobre a questão da responsabilidade que os irmãos têm como pais de levarem os filhos às atividades também da igreja. Porque a educação, obviamente, a gente começa em casa, mas a gente precisa trazer os filhos para as atividades da igreja, criança, independente de ter uma programação específica para o filho ou não. Porque, pronto, falando agora de adolescência, eu entendo bem dessa parte, né? Eu lidei com jovem na igreja quase 10 anos. Eu pensei que você achasse que ainda era adolescente. Mas os pais, eles cobram muito
de quem trabalha com jovem e com adolescente dentro da igreja, que haja programação para os filhos. Porque existe algo na mentalidade paterna de que o filho ele só vai para a igreja se tiver algo para ele fazer. Aí eu pergunto ao senhor também, né? Porque nós vamos para a igreja não porque a gente tem alguma coisa para fazer, né? Nós vamos porque nós entendemos o sacrifício de Cristo, nós entendemos o processo de salvação, o processo de santificação na nossa vida. Por quê? Por quê que os pais encontram uma dificuldade tão grande de falar de Jesus para os filhos? Eles só querem levar os filhos, seja criança ou seja adolescente, se tiver uma programação dentro da igreja. O que é que o senhor acha? Veja, é como eu estava falando, dando um pequeno testemunho. Eu não me converti, não sou... não sou de berço evangélico, me converti já com 38 anos de idade, né? As minhas filhas, uma tinha acho que 9 anos, a outra tinha 12, mais ou menos assim. Eu não sou muito de data não, a irmã Nalva é que tem um cuidado nesse sentido. Mas eu senti muita dificuldade em levar minhas filhas. Porque não tinha essa bagagem? Não tinha, irmão. Para onde era que eu levava minhas filhas? Eu levava para os bares, para tocar violão e cantar a música do mundo. Entendeu? E era eu e a irmã Nalva, a gente com aquela ânsia de quem conhece a Cristo e quer o melhor, né? Eu passei pelo encontro de casais e no dia seguinte, na segunda-feira, eu queria usar um megafone e sair pelo mundo dizendo que Jesus é bom. Aí repercutiu na menina. Repercutiu porque nós tivemos que usar um pouco da força para que as crianças fossem à igreja. Tinha dia que não era na base do Apulso. Era na base do Apulso. Domingo de manhã. Isso, né? Porque as minhas filhas, elas não tinham um testemunho meu naquela época. Não é? Eu acho que elas nem conseguiam compreender o que Não estava acontecendo. compreender, exatamente. Pai era todo desmantelado. Pai não quer fazer as coisas, não quer que a gente... Eu ouvi isso, eu cheguei a... Foi interrompido de novo. Voltou? A internet aqui lá, tem problema também? Não está aqui, nem está aparecendo para reiniciar. Acho que estava rodando aqui, mas eu acho que Aqui está girando, aqui está normal, só não está passando para aqui. Mas aqui tá pegando? Tá, então... Se mexa aí, pastor Camilo. Tá, ele tá, só que aqui não tá. Agora reconectou. Amém? Bem, irmãos, mais uma vez a gente teve uma queda aí, mas a gente vai dando continuidade aqui. A internet vai ajudar a gente. Pode continuar, pastor. Então, como eu estava falando a respeito das minhas filhas, nós tivemos dificuldades, não é? Até agimos de uma certa forma por falta de conhecimento, de uma forma meia brusca, não é? Mas hoje nós estamos colhendo os frutos para a glória de Deus, que podia também ter sido totalmente diferente. Mas hoje as minhas filhas, não é? São evangélicas, estão na igreja com seus esposos, seus filhos, não é? O irmão Vandilson, líder da igreja do Brasil, mas Camila também, como você sabe muito bem, participando do coral, do grupo de louvor, enfim. Louvamos a Deus, não é? Por essa bênção do Senhor. Portanto, em Provérbios, no capítulo 22, não é? A palavra de Deus diz que os pais ensinem, orientem seus filhos no Senhor. Não é? No capítulo 22, eu não tenho
Eu esqueci de colocar o versículo aqui, irmão, mas se eu não me engano é versículo 6, não é? Pronto. Então, mas o que é, na verdade, né, ensinar, orientar os filhos no Senhor? É ensinar com amor, é ensinar com dedicação, não é? Estar na condição de, sempre que possível, levar os filhos, principalmente o adolescente, estar com ele na igreja, estar com os filhos na igreja, participando, sendo atuantes, ajudando, né, na obra do Senhor, fazendo a obra do Senhor. E é assim que os nossos filhos, eles vão também tomando gosto, vão conhecendo, e sem até a gente ter uma ideia segura, nós estamos criando aí pastores, diáconos, presbíteros, líderes da Igreja do Senhor Jesus Cristo. E a gente sabe que adolescente não é um mar de rosa, né, que todo mundo pensa, a gente já foi também. A gente sabe que é uma fase complicada. A criança, ela ainda tem aquela questão de você pegar a criança, você leva a criança, às vezes ela vai com a cara emburrada, mas ela vai. A criança é um pouco mais submissa. O adolescente não, porque o adolescente é aquela figura que se acorda de mau humor, se acorda com raiva dele mesmo e de quem estiver perto. Olha para o espelho, não gosta do espelho, nem assim, né, que o adolescente anda. Olha para o espelho, não gosta do que viu e desconta em qualquer pessoa que estiver pela frente, né? Está funcionando ainda, está rodando normal, né? Parado ali, né? Não, mas aqui mas ali está rodando. Irmãos, a gente não está dentro realmente do cronograma aqui não, mas a gente vai conversando e assim, Deus vai conduzindo a gente. Amém. Então, pelo que a gente estava falando aqui, pastor, faço o que eu digo e não faço o que eu faço, não funciona. Não funciona, até me botei aqui, não é? Porque a gente tem muito também aquela questão de pronto, escola bíblica, vamos citar um exemplo, né? O pai se acorda no domingo pela manhã, aí pega e leva o filho e deixa na igreja. E vai para casa. Funciona? De forma não funciona. Foge do que a gente está falando aqui na leitura do Provérbios. Pelo contrário. O ato de ensinar de forma paternal é o ato de caminhar junto. Isso. Concordo plenamente. Vamos prosseguir aqui. Uma outra pergunta que a gente colocou aqui na quinta, a gente deu uma pulada aí. A igreja tem alguma responsabilidade ou influência nessa relação de pais e filhos? É porque a gente sabe que é uma obrigação de pais. Isso. Mas a igreja tem responsabilidade, ela influencia nessa área, ou você acha que a igreja não precisa se posicionar nessa área? Eu acredito que tem, sim. Tem responsabilidade. Tem responsabilidade, sim, não é? Pois bem, na minha opinião, a igreja, na pessoa dos líderes, né, tem uma influência muito positiva, não é? Na questão relacional. Então nós precisamos, né, porque uma frase tão conhecida, tão falada, não é? Sabemos que ser crente dentro da igreja é uma coisa. Ser crente fora da igreja é que é difícil. Não é verdade? Então nós precisamos entender essas coisas claramente, não é? A igreja, ela tem que testemunhar o amor, a unidade, a comunhão, não é? E incentivar através da sua liderança, em particular o líder pastor, não é? Para que as pessoas, ao sair do templo, elas possam realmente vivenciar, não é? Aquele amor, sim, aquela comunhão. Eu vou usar até uma frase meio clichê, eu acho que você vai concordar. A igreja, para poder formar família, ela tem que ser família. Tem que ser família. Não tem como a gente fugir desse princípio. Não tem. Não tem outro meio de forma nenhuma, não é? Não há, não é? Dentro desse raciocínio, ainda, eu vou pular 6 aí, que eu tinha passado para o senhor, eu vou logo para 7. Como é que o senhor vê a questão da quantidade de filhos
que estão fora do evangelho atualmente, principalmente na adolescência. Porque a criança ela não tem muita opção, né? Como se eu disse, a criança a gente pega e diz, você vai, pronto, mesmo que não goste, mas leva. Senão a orelha esquenta, né? O adolescente, às vezes a gente não quer bater de frente com o adolescente, porque a gente entende que não funciona nem por força, nem por violência. E às vezes a gente deixa. E o adolescente ele acaba entrando naquele caminho que até eu mesmo entrei, né? Não minto pra ninguém. Com 12, eu peguei o beco, fui-me embora pro mundo, voltei com 20, passei toda a minha adolescência fora do evangelho. Sei o que eu perdi realmente. Fora do evangelho. Voltei com 20, peguei um pedacinho da juventude, não vou dizer minha idade hoje mais não, porque tal os irmãos não descobrirem aí, mas a gente perde muito quando a gente se afasta do evangelho na adolescência. E assim, o senhor acha que onde é que entra os pais nessa questão aí da quantidade de adolescentes afastados do evangelho? O senhor acha que tem participação ou não tem participação? Com certeza. Eu, em primeiro lugar, Clésio, eu vejo com muita preocupação, né? Essa questão do afastamento do jovem, do adolescente, das nossas igrejas, é algo que preocupa qualquer líder. Eu ia até perguntar ao senhor, porque pronto, lá na igreja nós temos poucos adolescentes e nós temos muitos pais preocupados com os filhos adolescentes. Eu acho que lá no Rafael não é diferente. Não, com certeza, não é? Então, por que, não é, a minha preocupação, e talvez seja a preocupação de muitos outros pastores, não é? Porque esse modernismo que está aí, não é? Esse mundo, né, esse sistema, não é? A palavra de Deus diz que esse mundo jaz no maligno, não é? Esse modernismo ele tem tirado, ele tem arrancado as crianças, não é? Não apenas das igrejas, né? Consequentemente também das famílias, não é? Essa forma de mentalidade que tem sido vivenciado aí no mundo, não é? Eu poderia até dizer essas modas, esse liberalismo existente, não é? É muito prejudicial. O jovem se envolve, não é? O jovem ele entra muitas vezes por um caminho quase sem volta. Ou sem volta, até sem volta, pelo simples fato de ele querer pertencer a um grupo. Então, não é? Havia até bem pouco tempo aí, essa questão aí da baleia azul, onde jovens se suicidaram, coisa desse tipo, mas a gente trazendo para algo menos perigoso, mas que também vai dar isso aí, né? Jovens hoje, né? Se envolvendo com o alcoolismo, com as drogas, muito novos, entendeu? Então, a participação dos pais, não é? A vigilância dos pais é muito importante nesse sentido, não é? E o que a gente precisa também ver é o testemunho dos pais. Aquilo que você acabou de dizer. O que é que você pode esperar de um filho que você vai com ele para a igreja, deixa ele na porta da igreja e volta para casa? Então o senhor acha que, assim, não grande parte necessariamente, mas boa parte da questão do afastamento dos adolescentes da igreja é uma parcela de responsabilidade paterna? Sim, eu entendo. Até o senhor citou dois fatores aí, né? A questão da vigilância dos pais, que é pouca, e a gente estava conversando no começo que hoje a vigilância para a sociedade ela é vista como invasão de privacidade. Exatamente. A gente pergunta a senha de celular do seu filho. Não. Pra que eu vou ter a senha do celular do meu filho? Eu vou invadir a privacidade. Mas tá dentro da sua casa. Quem comprou o celular foi você. Teoricamente o celular é seu e você não pode ter a senha de uma coisa que é sua. Pois é. Não obstante a isso, é a questão também, meus amados, não é? Olha, de você ter o controle da situação. É o princípio da hierarquia. Exatamente. Quem é o dono ali? Olha, você quer ver outra coisa prática? Veja, eu já tive 30 anos, né?
40 anos, aí é uma coisa, irmão. Não é? Seu filho pode chegar tarde, você vai abrir a porta para ele, né? O vigor físico é outro. Mas quando você chega de 50 anos em diante, o que você está querendo mesmo é descansar. Você quer deitar, quer dormir. Quantas famílias, quantos pais hoje, por essa falta de vigilância, eu estou me referindo a pais que já tiveram filhos na igreja, filhos até que foram criados na igreja e se desviaram dos caminhos do Senhor por essas questões de modismo, coisa fútil. Você está entendendo, Clésia? Quantos pais hoje estão aí amargando, né, essa dificuldade? Mães que não conseguem dormir. Exemplo dos pais também. Exemplo de crente, de pais crentes que os filhos não se espelham. Isso. Sim. Sim. A questão do testemunho, como o pastor estava citando também. Exatamente. Então, como é que... Aí a gente volta àquele ponto. Faço o que eu mando, não faço o que eu faço. Não! Você tem... A criança, o filho, ele tem que fazer o que o pai manda e o que o pai faz. Agora, o pai é que precisa saber o que é que ele vai fazer. Se o pai faz e o filho não faz, aí não é uma responsabilidade do pai. Exatamente. Eu fiz minha parte. Sim, sim. Que a escritura me manda fazer minha parte. Sim. A escritura não me manda ser pai e filho ao mesmo tempo. Mano. Não. Ela me manda ser pai. Ser pai. E aí a responsabilidade do filho vai ser do filho. Do filho. Que a gente é tanto que é separado aqui. Pronto, Paulo vai falar para filho, depois fala para pai. E deixa tudo muito bem organizado, né? É verdade. Não tem nada bagunçado. Não, de forma nenhuma. Portanto, pensem nisso. Você tem 25, 30, 40 anos, mas eu estou falando para os irmãos com experiência de causa, não é? E aí o seu filho, você conseguindo manter ele na igreja, presente, nos caminhos do Senhor, quando ele sai, você sabe para onde ele foi, o que ele está fazendo e aonde ele está. É diferente. O pastor Maurício está dizendo uma situação muito complicada no seio das igrejas. O vídeo está com mais ou menos 1 minuto de atraso. Que está aqui para o real. Mas está tranquilo, está tranquilo. Essa é uma das situações que mais preocupa a igreja, realmente. E eu falo, minha esposa é professora de crianças, e é uma tristeza muito grande. Elas se prepararem, chega lá, tem 1 ou 2 crianças. Porque nós vemos uma das questões que a gente tem abordado com o pastor Camilo, é a questão da omissão dos pais. Pastor Maurício perguntando, mas será que muitas dessas coisas não estão relacionadas também ao princípio da eleição? Não? É uma pergunta dele. Sim. Eu creio que nessa questão realmente vai entrar um pouquinho de teologia. Sim. O que a gente tenta deixar claro aqui é que nós não estamos realmente falando que é uma responsabilidade dos pais de salvação. Há uma responsabilidade por parte dos pais na educação. A salvação a gente sabe que é uma questão soberana da parte de Deus. E muito pessoal. Muito pessoal. Mas a gente não pode usar a questão de salvação realmente para pegar e tirar a responsabilidade do pai e da mãe, né? Não vou educar não, porque aí meu filho vai ser salvo se Deus quiser. É assim que tem muita gente que pode até pensar assim. Eu vi agora um comentário do pastor Maurício aqui. Outra pergunta. Filho de crente necessariamente é crente? Do pastor Maurício. O que é que o senhor acha? Não, nem sempre. A própria palavra de Deus diz que nem todos os israelitas, né, nem todos que nasceram em Israel, inclusive a gente ia comentar aqui, né? São que eu botei aqui. israelitas. Salomão não foi um reflexo de Davi. Não foi um reflexo de Davi. É verdade. Então o senhor acredita mesmo que filho é reflexo de pai? Não. A gente acabou de responder. Não, filho realmente não necessariamente. E os reflexos que vocês falaram de Eli, os filhos de Eli são reflexos do pai? Às vezes eu acho que reflete da omissão do pai. Em algum sentido, na minha opinião, não é? A omissão... São fruto. Exatamente. Exatamente. O pastor Camilo deu um pedaço do testemunho dele, eu vou dar uma banda do meu também. Porque, no meu caso mesmo, eu sou muito parecido com meu pai. Imensamente parecido, fisicamente e em personalidade. Mas o meu pai foi alcoólatra por 50 anos. Os irmãos que me conhecem de forma mais íntima sabem que eu perdi meu pai realmente para bebida.
E eu nunca bebi. Então tem essa questão de você observar o ruim e não absorver o ruim também. Eu absorvi outras características do meu pai, que eram características boas, positivas, e a gente pôde aprender bastante com ele. Mas essa questão eu não absorvi. E eu acho interessante que ele também não fazia questão que a gente absorvesse. Porque aí ele já ensinava o contrário. Ele dizia, eu bebo, mas eu nunca quis ninguém beber. Porque ele sabia os efeitos que iria passar na vida toda, que ele desfrutou dessa questão. A gente vê aí também que tem como a gente dosar essa questão. Tem, é verdade. Aí no caso dessa pergunta, essa resposta tua vai pela primeira pergunta do pastor Maurício. No caso seria a eleição. Exatamente. No caso assim, o eleito, tinha muita ele já teria a visão, eu fui criado no lar espírita e de alcoolismo, e de repente Deus vem cuidando de mim. Desde a minha infância. Pois é. Então, aí a gente estava falando do filho de Eli, né? Já vou emendar aqui já. Já que a gente estava falando de omissão de pai. Isso. O senhor acha que dentro da igreja, semelhante a Eli, parecido com Eli, a pergunta 8 aí, tem muito pai permissivo e irresponsável feito ali dentro da igreja. Fora a gente sabe que tem. Porque fora a gente está acostumado com a sociedade que acha bonito a criança se expor, que acha bonito quando o adolescente ele entra na vida sexual muito antes do que era para entrar, que tem prejudicado. Até as igrejas têm prejudicado. Tá, mas dentro do seio da igreja, dentro do ambiente cristão, tem muito pai responsável e permissivo. Tem. Eu acho essas duas palavras muito fortes, né? Mas acredito que tenham pais negligentes, muito negligentes. Não é? E a gente sofre com isso. Semelhante a ele, homem de Deus, que consegue dar a resposta de oração, que ele deu a resposta de Ana. Isso. Não deu uma resposta mentirosa. É verdade. Deu uma resposta que realmente se concretizou. Né? Então ele não deixou de ser um homem de Deus. Mas em compensação a casa... não é? E aquela questão de Ofni e Finéias, não é? Talvez tenha sido um desvio, não é? Que ali, se ele tivesse sido um pai mais presente nesse sentido, se ele tivesse sido um pai mais enérgico nesse sentido. Um pai mais bíblico. Mais bíblico, mais exatamente. A gente vê no discorrer do texto, a gente vê que eles têm posicionamentos horríveis, né, com relação às coisas do Senhor. Exatamente, ele até chegou a chamar os filhos, a falar com os filhos, a dizer que ele estava ouvindo comentários. O senhor não acha uma chamada de atenção muito branda? Muito branda, e ele não fez nada. Vamos tentar colocar em termos ministeriais. É tipo aquele diácono que o pastor chama ele. Aí diz, meu filho, seus filhos estão dando mau testemunho, o povo vai falar de você. Aí ele vai falar dos filhos, ele não fala porque o Senhor o responsabiliza. Ele fala porque o pastor cobrou ele. É verdade. O que é que o senhor acha? De situação nessa questão? Eu já passei, talvez o pastor Maurício, não é, também tenha vivido momentos como esse. E o que é pior, Clécio? Entendeu? Eu já tive momentos assim, de que o pai depois ficou aborrecido comigo. Porque eu pedi que ele desse uma observada, porque o filho dentro da igreja era irrepreensível, mas na escola, na rua, as amizades com quem ele andava, porque tem isso, eu já fui vítima de falsos amigos. Como eu falei no início, eu me converti aos 38 anos. Eu já fui alcoólatra também. Você está entendendo? Então, e aí, quem me livrou foi o Pai Eterno, porque eu não fui criado pelo meu pai, né? Só a minha mãe que nos criou. Então a gente vai encerrar aqui com duas perguntas, pastor. A primeira é uma afirmação. Educar filhos é um desafio e ao mesmo tempo um privilégio. O senhor concorda? Concordo. É difícil, mas é gratificante. É gratificante. É muito importante, né? Eu até escrevi aqui, deixa eu passar para você. Ele fez uma biografia ali, viu? 42 anos de casamento, ele fez uma declaração para mandar uma agora. É muito importante. Pastor Maurício disse que vivenciou isso aqui, ele falou.
foi, né? Não, eu sou muito aberto também, eu louvo a Deus pela vida do irmão Maurício. Eu não tenho o que esconder.